Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, 20 de maio de 2023. Estamos aqui mais uma vez, passando uma mensagem, a fim de que possa cada um compreender um pouco mais a vida, transformar essa vida que parece difícil nessa fase final, porque todo final de um percurso é naturalmente mais difícil. Eu disse tantas vezes que numa prova, na reta final, todo mundo dá o seu máximo, porque é aquele momentinho que qualquer esforço pode significar uma ou várias posições acima daquela que está se mantendo, né? Se nós estamos numa caminhada longa de centenas de milhares de anos, porque temos até mais de 1000 encarnações aqui neste planeta Terra, obviamente que esta aqui é a última encarnação na dualidade. Muitos de nós está dando todo o motor, como se diz. Então as coisas estão realmente bastante intensas, bastante rápidas, urgem, porque o tempo também é curto. Precisamos finalizar a nossa grande obra neste planeta de provas e expiações que chega ao fim. Logo teremos um novo mundo aqui nesse mesmo planeta, porque tudo vai mudar, porque a transição planetária vai se concluir e nós vamos fazer a ascensão, ou não, dependendo da nossa frequência, né? Então, para amenizar um pouco a preocupação, o cansaço e as dores também que cada um está sentindo, trazemos aqui sempre aos sábados e também nas quartas-feiras, embora os sábados são áudios, as quartas-feiras são textos, trazemos para vocês que acompanham esse trabalho há longos anos ou de pouco tempo, trazemos sempre algo que possa dar um pouco de conforto ao coração, à alma de cada um de vocês. Na quarta-feira eu, obviamente com 3 dias de atraso, eu fiz uma homenagem às mães através de um textozinho, né? E muitos comentários falaram sobre problemas familiares, dificuldades, porque sim, a família é o grande laboratório de almas. Naturalmente, as almas que eram desafetas em vidas passadas, após encontrarem-se no plano astral e entenderem a vida, compreenderam que toda aquela animosidade não tinha razão de ser. Toda a mágoa, toda a dor, todo o sofrimento causado uns aos outros, na verdade, era também aprendizado, eram lições aos quais cada alma às vezes se propõe a passar. Claro que tem aquela que sabe que está fazendo e não deveria fazer assim mesmo, faz por vantagens próprias, né? Vantagens pessoais, assim como é hoje, né? Nós não vamos aqui fazer tanta cerimônia, porque cada um de vocês sabe, cada um sabe que aquilo que está fazendo é correto ou não é correto, porque nós já aprendemos as lições. Por isso a escola terrana está fazendo a transição para um nível superior, não mais de provas e expiações, mas para a regeneração. Não há mais nenhuma razão para que o planeta Terra continue a ministrar aulas de provas e expiações, pois todos nós já aprendemos. Agora é o mesmo de sempre. Quem aprendeu, aprendeu. Embora eu acho que todos aprenderam, mas a prática
quem colocou em prática o aprendizado e quem não quer colocar em prática o aprendizado. Quem não quer colocar em prática o aprendizado precisa ainda reaprender as lições, porque ainda não compreendeu a verdadeira razão de tudo o que se passa nesse planeta, ainda de provas e expiações. Então, na medida que nós vamos agora para um mundo de quinta dimensão, um mundo de regeneração, obviamente aquele que ainda se compraz naquilo que sabe que não é ético, não é moral, vai ter que ir para um outro mundo, continuar o aprendizado, repetir até que ele cansar, até que ele se fartar de tanto sofrimento, tanta dor na recapitulação dos seus erros, para que ele possa entender que tudo aquilo que ele faz para o outro volta para si, seja o bem, seja o mal. É só isso que nós precisamos compreender. E hoje eu traria então, como título desse áudio, os karmas familiares. Porque muitas pessoas me pediram, e não só nesse texto, em outros também, mas principalmente nesse aqui, por que tantas pessoas têm nas suas famílias seu porto seguro, a sua vida confortável, e muitos não conseguem isso, têm dificuldades de relacionamentos, têm problemas de toda a espécie, de todos os tipos, de toda a espécie, né? E aí me perguntam, mas e daí eu não consigo me relacionar bem com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos, com meus irmãos, enfim, com meu marido, com meu sogro, com minha sogra? Sim, a família é o grande laboratório de almas. Não é regra, mas há uma possibilidade muito elevada de alguém, muitos de nós, encontrar na própria família a contraparte que precisa ainda ser polida, fazer o polimento. Aquilo que ainda não está bem resolvido. Muitas vezes são sim as pessoas, as almas, na verdade, não as pessoas, né? As almas que nós vivemos no passado, que agora se encontram no mesmo âmbito familiar, porque o relacionamento, o laço familiar, ele é para uma vida toda. No caso, quando se fala em existência, uma encarnação. O meu pai, a minha mãe, os meus filhos, os meus irmãos, vão continuar sendo pai, filhos, irmãos, até o fim da minha existência atual. Meu pai vai ser sempre meu pai, vivo ou desencarnado, a minha mãe também, meus filhos, meus irmãos. Esse laço, por mais que nos separamos pela distância física, é um laço muito bem feito. Não tem como desatar os nós, né? Porque pai é pai, mãe é mãe para toda a vida atual, a existência atual. Filho é a mesma coisa. As pessoas dizem, mas o meu sogro, a minha sogra, meu marido não é para sempre, se não dá certo, cai fora. Sim. É um laço secundário, um pouco mais frouxo, como se diz. Tem as possibilidades. Mas mesmo assim, ex-marido, ex-mulher, sogro, sogra, genro, nora, são também pessoas que nós vivemos no passado, assim como os nossos pais, filhos e irmãos. Porque em algum momento do passado já estivemos juntos. Muitas vezes as informações chegam dizendo o genro, a nora, é um filho do passado que volta. Muitas vezes um filho rejeitado, mas muitas vezes uma alma que deveria ser filho nesta encarnação também. Mas por causa que ele precisa do DNA de um outro homem, ele não pode vir nesta família como filho do casal. Já falamos muitas vezes que o DNA é fornecido pelo pai, uma vez que a mãe fornece o óvulo.
E o DNA que aquele corpo precisa se compor em cima daquela matriz, né? É o DNA que fornece. Então as tendências que a alma traz no seu perispírito vai ser moldada naquele corpo com aquele DNA. Por isso, às vezes, um filho que poderia ser filho meu nesta vida, caso eu tenha filhas, ele vem como genro. Ou uma filha que poderia vir vem como nora, no caso de eu ter filhos homens, né? E assim por diante. É muito complexo o plano de alma coletivo que forma uma família de sangue. Porque é um laço tão bem dado, bem feito, que ele é inimaginável pela nossa consciência ainda limitada. Existem casos já relatados por espíritos, porque nós não temos essa lembrança das vidas passadas, mas casos reais relatados por espíritos que formam uma história tão perfeita, às vezes trágica, mas muitas vezes fascinante, de como são os planos de almas no coletivo familiar. É incrível como tem desdobramentos, como tem acontecimentos, como são perfeitos, apesar de às vezes ser muito dolorosos. Aquela pessoa que hoje na família é meio que excluída, vamos dizer assim, não existe isso, mas as pessoas entendem assim. Ah, minha família, ninguém gosta de mim, todo mundo me usa na família. Todo mundo abusa de mim, é o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo. Parece que eu sou o burrinho de carga. Às vezes é verdade. Mesmo que ninguém está fazendo isso de propósito, são frequências que fazem que a situação se configure. Porque aquela pessoa da família que está sendo mais judiada, assim dizer, é aquela que incomodou todas aquelas almas na vida passada. Ela prejudicou, ela enganou, ela maltratou, ela causou dor. E agora esse grupo aceita ela como familiar. Mas eles não lembram da vida passada. Mas o inconsciente tem memória. E muitas vezes no dia a dia, algumas coisas da vida passada vêm pelo inconsciente, mesmo que a gente não saiba, não entenda, não perceba, cria uma frequência de atrito, ou de controle, ou de poder, ou de abuso, enfim. É quase que automático. E aquelas pessoas que acabam se prevalecendo em cima daquele familiar, como certas pessoas dizem, eu tenho que fazer tudo para todos e ninguém ajuda em nada, ninguém colabora em nada. Na verdade, eles nem percebem isso. Para eles é tudo normal. Se aquela pessoa todo dia sobra para ela o serviço da casa, de lavar a louça, de fazer isso, fazer aquilo, os outros ficam lá comemorando qualquer coisa sem fazer nada, para eles está tudo normal lá. A nossa irmã, o nosso irmão faz tudo. Está tranquilo para eles. Eles acham isso tão natural que eles não percebem que aquele outro está sofrendo. Por isso, às vezes, nós temos que entender isso. Um pai, uma mãe, quantas vezes eu vejo pessoas reclamar, meu pai, minha mãe, só me maltrataram a vida toda. Nunca demonstraram amor, carinho. Mas fazer uma regressão ali, fazer uma investigação nas vidas passadas, ver o que acontece. Quem é quem? O que aconteceu lá atrás? Os papéis se invertem nas encarnações. Isso é tudo que nós precisamos saber. Os papéis se invertem encarnação após encarnação, para que todos passem pelas experiências necessárias da dualidade.
aquele pai, aquela mãe que não parece não dar muita atenção para um filho, eles não têm consciência disso. Para eles está normal aquilo. Eles acham que aquilo é correto. Eles têm certeza que estão fazendo o melhor de si. Só que aquele que está se sentindo excluído ou explorado dentro da família, ele sente. Por quê? Porque ele precisa sentir. Porque ali está o resgate. Se não fosse assim, não seria resgate. Seria uma missão. Aquela alma encarnou naquela família para ajudar aquela família, em todos os sentidos. Então, ele é o burrinho de carga, ele faz tudo, mas ele não se sente explorado, ele é feliz assim. Então ali é uma missão. Quando há desconforto, dor, sofrimento, não é missão, é karma, é resgate. Quando há um atrito de ambos os lados, mas as coisas vão sendo levadas, sem grandes consequências, não há nem tanta dor e nem tanta alegria em fazer o trabalho para alguém da família. Então ali é aprendizado, é diferente. Por isso podem sempre existir pelo menos 3 situações bem distintas dentro das relações familiares. Existem livros na literatura espírita que contam histórias psicografadas, relatadas pelos próprios espíritos, histórias fantásticas. São incrivelmente belas e profundas na forma de entender o entrelaçamento das almas nos planos familiares. Existem situações que, sinceramente, fazem com que a gente, ao ler, ao saber, ao entender, ao enfim, acompanhar o desenrolar de uma história, sinta de fato uma emoção tão forte que faz com que a gente se comova até, porque é incrível. Tem muitos livros. Seria interessante que as pessoas, mesmo dizem, aqueles livros do Espiritismo, aqueles livros que contam histórias das reencarnações, não tem mais importância, porque agora tudo vai mudar. Sim, tudo vai mudar. Mas ainda não terminou a mudança. Assim como o kardecismo ainda é importante, ele vai sim, depois na 5ª dimensão, ele não tem mais sentido, porque o kardecismo trabalhou a 3ª e a 4ª dimensão, que é a Terra antiga e o plano espiritual dos encarnados que faziam desencarne, vai e volta. É aquela roda de samsara tão falada. A 5ª dimensão é um degrau acima cada escada, então não tem mais como precisar nenhum aprendizado nessa área. Aqueles que fizerem ascensão, aqueles que não fizerem vão continuar ainda no outro planeta, mas continuarão a fazer esse processo da roda de samsara, das reencarnações. Então as coisas vão mudar, mas muita coisa, se nós compreendemos agora, fica mais fácil fazer essa passagem pela ponte. Como já dissemos tantas vezes, estamos na ponte da transição, aquela que leva da 3ª para a 5ª dimensão. É como se fosse uma ponte de um rio, estamos atravessando um lado ou outro, estamos sobre a ponte. Mas é mais fácil concluir esse trajeto se nós temos o conhecimento, o entendimento, mesmo das coisas que vão deixar de existir. Porque aquilo que vai deixar de existir, se nós não compreendermos, não vamos entender o processo e vamos ficar com muito problema ali para os próximos passos, porque não vamos entender o que está acontecendo. Então é preciso compreender cada coisa. Ali, sim, é uma oportunidade da alma fazer o seu processo transitório, sem tanto transtorno, sem tanto problema. O conhecimento
traz o entendimento e a compreensão. E quando compreendemos, é fácil fazer o processo da transição. É difícil fazer algo que a gente não entenda. Qualquer coisa. Né?